Boa tarde a todos. Eu sou o Fernando de Lima Alves, aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola da UniOeste, orientado pelo professor Eduardo Godoy de Souza. Estarei apresentando o trabalho intitulado de Técnicas de Limpeza dos Dados de Produtividade para a Geração de Mapas Temáticos. O grande desafio da agricultura atual é o aumento da produtividade usando a mesma quantidade de terra existente sem o aumento de novas áreas. O conceito de agricultura de precisão vem diretamente ao encontro para trabalhar com novas tecnologias com o intuito de aumentar a produtividade agrícola. O ciclo agrícola, ele pode, como na figura mostra, ser separado por preparação do solo, plantio, acompanhamento da lavoura e colheita. Muita tecnologia está sendo empregada em cada uma dessas fases, ou cada um desses ciclos, com o auxílio de imagens de satélites, imagens captadas por drone, dados georreferenciados, geração de mapas de produtividade, colheita com máquinas com sensores de produtividade, gerando todos esses dados georreferenciados, plantio ou aplicação de defensivos à taxa variável, ou seja, esse conceito, de agricultura de precisão com essas novas tecnologias gera uma grande quantidade de dados através de inúmeros sensores que estão empregados na agricultura de precisão. Muitos sensores estão conectados a máquinas agrícolas que recuperam dados espaciais. Mas ao produzir esses dados coletados por esses sensores, podem ocorrer vários erros. Por exemplo, a entrada e saída da colhedora no talhão, bem como áreas com pouca ou nenhuma cultura, podem provocar leituras de produtividades progressivamente crescente ou decrescente, gerando erros. Outra fonte de erro está associada ao receptor de GPS, modernamente denominado de GNSS, Sistema Global de Navegação por Satélites, que fornece o posicionamento georreferenciado da produtividade, visando o seu mapeamento. Para essa medição de produtividade, utilizando o monitor, que é um processo automático, ele permite, através dessa automação, uma grande quantidade de dados seja coletadas. E como consequência dessa grande quantidade, ou desse grande volume de dados, erros são produzidos, ou erros são introduzidos no processo de colheita. Além disso, outros erros são, ou podem ocorrer, de atraso na medição da umidade, de georreferenciamento, de sensor de operação, e esses erros eles podem ser tratados com alguns softwares, que é o objetivo desse trabalho que veremos a seguir. Mapas temáticos são utilizados para ilustrar temas. Geralmente, os mapas temáticos são utilizados para identificar diferentes representações cartográficas e representam não apenas a Terra, mas também há características associadas. O mapa de produtividade é um componente-chave da agricultura de precisão, devido à sua utilidade tanto no desenvolvimento quanto na avaliação de estratégia de gerenciamento de um talhão. Na figura a gente mostra aqui um mapa de elevação, mas eu posso ter o mapa de resistência à penetração, mapa de condutividade elétrica,
mapa de produtividade, que podem e devem auxiliar nas estratégias de gerenciamento do talhão. Zonas de manejo. É uma sub-região de um campo que expressa uma combinação homogênea de fatores. Apesar desse conceito, as variáveis agrícolas alvo pode ser outras além da produtividade, como mapa de condutividade elétrica do solo, imagem de satélite, mapa de elevação, mapa de atividade e mapa de matéria orgânica. Uma zona de manejo pode ser utilizada por um ou por vários anos, geralmente de 3 a 5 anos. Esse fato, né, quando estamos escolhendo variáveis para uma definição de zona de manejo, elas não devem ser variáveis, não podem ser variáveis instáveis, né? Devem ser variáveis mais estáveis, que não têm mudança ao longo dos anos, como elevação, declividade, textura do solo, densidade aparente, resistência à penetração. A não ser que você pode gerar uma zona de manejo específica, como por exemplo, se está se planejando fazer uma aplicação através de uma zona de manejo para eliminar uma infestação, por exemplo, de ervas daninhas. Então, essa zona de manejo é gerada especificamente para essa utilidade. Protocolos. Existem protocolos para delinear a zona de manejo. Esse protocolo foi proposto por Souza e colaboradores, em 2018, que consiste no pré-processamento dos dados, primeiro na seleção das coordenadas geográficas, remoção de outliers, utilizando mais ou menos 3 desvios padrões, e a remoção de inliers. A normalização dos dados, que pode ser feita através de standard score, de range, de average. Seleção de variáveis, através de correlação espacial, PCA, multi-spat PCA. Interpolação, utilizando Kriging ou IDW. Delineamento de zonas de manejo, utilizando K-means, MAC-PIT, FUNny ou Fuzzy C-means. A retificação das zonas de manejo e a avaliação dessas zonas de manejo por teste de Turing, FPI, MPE, VR, ICVI, ASC e CAPA nesse protocolo proposto por Souza e colaboradores. A gente falou um pouquinho do EIG Databox, né, da arquitetura do EIG Databox, que é composto do ADB Mobile, o ADB Admin, ADB IoT e o ADB Map, onde está inserido o software ADB Clean, que será utilizado nesse trabalho, que está dentro dessa grande arquitetura que está sendo desenvolvida para trabalhar com agricultura de precisão. Ela tem uma API central que armazena os dados e armazena as rotinas e trabalha com a arquitetura de microserviços e é armazenada na nuvem, podendo ser acessada de qualquer local. E essa arquitetura, o ADB Mobile, ADB Admin, ADB Map, ADB IoT, compartilham essa API e podem compartilhar todos esses dados que estão armazenados
dentro da API. O objetivo desse trabalho é aplicar diferentes técnicas de remoção de erros associados e gerados pelo monitor de colheita, utilizando o módulo computacional web ADB Map Clear e os softwares Map Filter e o software Yield Editor. Material e métodos. Os dados da pesquisa foi realizado em uma área agrícola comercial, localizada no município de Centrale, estado do Missouri, nos Estados Unidos, com coordenada central 92.469 longitude e 39.2.446 latitude, no datum WGS 841, na safra de milho de 2002 e na safra de soja de 2003. E aqui um exemplo do mapa da localização dessa área experimental. Na proposta desse trabalho, nós fizemos a seleção das coordenadas. A variável utilizada é a variável produtividade. E o processamento foi feito com os 3 softwares, o ADB Map Clear, o Map Filter e o Yield Editor. Após foi feita uma normalização da variável produtividade utilizando a média. A interpolação foi feita por interpolador IDP. Os mapas foram gerados usando o fuzzy semins e depois retificados e feita a avaliação com os índices através de uma tabela, a nova, VR, FPI, MPE, ICVI, ASC e o CVI-S. O software Yield Editor é um software que foi desenvolvido por Sudit and Drummond, e a sua primeira versão em 2007, e a sua segunda versão desenvolvida em 2012. A ideia da utilização dos 3 softwares foi de utilizar as suas configurações propostas por cada um, a fim de facilitar a visualização. O software Yield Editor ele tem autofiltros que são selecionáveis, que são esses 2, filtro de atraso ou de umidade, além dos outros filtros de velocidade máxima, velocidade mínima, que ele faz todo esse processamento. Uma situação do Yield Editor é que para o load ou import file, né, ele tem que estar numa configuração, numa organização específica, ou do AgLeader, no formato AgLeader, e se não tiver nesse formato AgLeader ou no formato proposto pelo software, a gente não consegue importar esses dados para fazer a limpeza. Após o processo de você marcar esses autofiltros, clicando no botão Run Autofilters, ele faz todos os filtros e disponibiliza na aba Save Export File para você exportar esses dados após a limpeza, após todo o processo de limpeza. O software Map Filter foi desenvolvido pelo Laboratório de Agricultura e Precisão da USP, Spiken e colaboradores, 2005, e está na sua versão 2.0. A interface para importar os dados para dentro do Map Filter é mais amigável do que o do Yield Editor. Você clicando no item nessa pastinha, ele abre a possibilidade ele abre a opção de você escolher o arquivo, que pode estar em TXT ou CSV,
e ele pede, após essa seleção, se as coordenadas estão em UTM ou não. Ele possui um filtro geral, que você configura o limite de variação, e também, após esse filtro geral, um filtro mais local. E ele pode, e após essa execução, você também exporta esses dados em formato TXT ou formato CSV após a limpeza dos dados. O ADB Clean, que está dentro do AG Databox, possui uma interface amigável, que você escolhe uma layer ou a layer que você quer fazer os filtros. E você, por default, ele já aparece marcado para remoção de itens duplicados, remoção de observações nulas, remoção de outliers e remoção de inliers. Os outliers são removidos todos os valores que estão fora de mais ou menos 3 desvios padrões. E os inliers são removidos utilizando o índice local de Moran. Resultados de discussão. Aqui a gente tem uma tabela com a estatística descritiva dos dados, produtividade normalizada, e podemos ver que na safra de milho 2002, os dados originais tinham um número de pontos de 25.887. O Yield Editor, eles vieram após a limpeza para 17.362, Map Filter 9.605 e o ADB 18.105. Os valores mínimos do Yield e do ADB Clean ficaram iguais. Valores máximos, né? Então, se a gente olhar aqui no original, a gente tinha outliers bem extremos, valor 173, e após a limpeza, o Yield ficou com 9,87, 5,61 e o ADB Clean 9,62. Após a limpeza tanto de 2002 quanto de soja de 2003, o melhor desvio padrão e o melhor coeficiente de variação foram após a remoção utilizando o software Map Filter, que ficou com desvio padrão em 2002 de 0,83, coeficiente de variação 23, em 2003 de 0,33, desvio padrão, e o coeficiente de variação 21. Foram criadas zonas de manejos com 2, 3 e 4 classes para cada um dos 3 softwares e também com os dados originais. O Yield Editor e o ADB Clean ficaram com mapas bem próximos um do outro. E após a retificação, a gente vê que a qualidade desses mapas ficaram muito melhores. As estatísticas das zonas de manejo, né, com a tabela com as diferentes técnicas. Então, através do teste de token, todas tiveram diferença estatística, né? A redução de variância, os melhores resultados foram para o Map Filter em 2003, com 4 classes, e para o ADB Clean 2003, com 4 classes também. O MPE ficou muito próximo de todos os itens dos 3 softwares. O índice de suavidade, que calcula a frequência, né, de mudanças, teve valores muito bons para o Map Filter e para o ADB Clear.
Conclusão. Os resultados mostraram que a limpeza dos dados do monitor de produtividade é viável e pode beneficiar as decisões de gerenciamento. O processo de limpeza melhorou a qualidade dos dados e dos mapas gerados e, portanto, ajudou a obter melhores informações para o gerenciamento específico da área de estudo. Agradecimentos ao PTI, ao UniOeste, Instituto Federal do Paraná, UTF-PR, CAPES e CNPq. Aqui algumas referências. Obrigado a todos. Estamos abertos para perguntas.